Olá, bem, deixe primeiro me apresentar. Meu nome é Felipe Rocha, e fui membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias entre 1990, quando eu tinha completado 16 anos, tá? E o ano da pandemia, o início da pandemia, 2022, correto, 2021. Bem, o motivo desse vídeo é dizer por que tomei essa decisão. É claro, muitas pessoas fazem vídeos ah, falando bem ou mal da igreja, tá? Isso daí faz parte. No entanto, eu queria trazer a minha história, eu queria trazer o meu ponto de vista para colaborar um pouco com essas histórias. Bem, eu me tornei membro da igreja ah, ainda num momento bastante difícil da minha vida. Meu pai, tá? Eu vivia com meu pai e minha madrasta e minha irmã. Meu pai estava passando por um momento econômico, financeiro muito difícil. Eu era um adolescente que tinha algumas dificuldades ainda, estava um pouco perdido na vida, mudando muito de cidade, ah, e o nosso padrão de vida tinha mudado muito. E isso, de certa forma, me influenciou muito. Eu era uma pessoa que tinha fé. Eu buscava um caminho. Eu pesquisava um pouco sobre religiões. Eu, na verdade, eu estava buscando alguma coisa segura. Tá? E foi aí que eu encontrei os missionários. No primeiro momento, eu achei tudo muito estranho, eu não aceitei. Mas no segundo momento, eu reencontrei os missionários quando eu tinha me mudado para uma cidade chamada Itaguaí. E os missionários foram muito simpáticos, foram muito legais. Isso daí eu preciso dizer, tá? E eles se tornaram meus amigos e logo eu e minha irmã fomos batizados na igreja. Eu não entendia tudo, não conhecia muita coisa sobre a igreja nesse primeiro momento, mas comecei a seguir. Algum tempo depois, eu entrei na igreja com muita esperança, com muita coragem, com muita vontade de fazer parte daquilo e com muita fé. Eu já antes, eu já tinha fé. Eu tive até desejo de ser padre em outro momento. Já tinha frequentado a religião kardecista por algum tempo, tá? Assim, não como membro, mas tinha atividade para os jovens e tal. Então eu tinha essa questão de fé. Eu trazia isso comigo e eu tentei me esforçar ao máximo para seguir as regras, os estatutos da igreja. Como eu falei no começo, tudo era muito confuso. E se misturou com esse turbilhão emocional que eu vivia. Tá? Na juventude eu me lembro que encontrei com alguns amigos mesmo da igreja que estavam meio lá, meio cá. Muitas vezes eu passei por momentos assim de decisão, mas seguia. Nada era muito fácil, mas eu tinha desejos de seguir firme, tinha desejo de ir para a missão, servir como missionário. E é claro, eu não tinha, quando me batizei eu ainda tinha 15, ia completar 16. Toda aquela coisa, só pode namorar com 16 anos. Eu esperava que isso chegasse logo, tá? Eu gostava dos bailes da igreja, era algo realmente muito bom. E para ser sincero, tudo na igreja para mim fazia sentido. Inclusive assim, intelectualmente falando, tá? A igreja fez muito sentido nesse começo de caminhada para mim.
Ah, no entanto, as coisas foram mudando. Eu era de uma família simples, uma família que tinha quebrado em um momento anterior, e por isso eu sofri algum preconceito, inclusive até para ir para a missão. A primeira vez que eu tentei ir para a missão não, não foi muito bem visto. O presidente do ramo na época achou que não seria, e aí eu acabei indo para uma entrevista com o presidente da missão, que na época era o presidente da missão Rio, o presidente Valério Kikuchi, e numa conversa com ele, ele me indicou para o presidente do distrito na época, e esse presidente do distrito aconselhou que eu fosse para a missão. Me preparei, fui servir como missionário. A missão para mim foi algo controverso. Eu amava a missão, acreditava mesmo, mas também passei dificuldades. Nesse primeiro momento eu sofri. Antes mesmo da adolescência eu tive problemas com depressão, então acabei enfrentando bastante dificuldades na missão. Quando eu voltei da missão, fui incentivado a me casar rápido. Por isso acabei fazendo algumas escolhas que me pesaram muito. Uma pessoa que serviu como missionária comigo, tá? Que eu não conhecia muito bem, começou a me escrever. E a gente começou a namorar à distância. E ela queria muito, muito se casar. E ela acabou indo para o Rio de Janeiro, que é meu estado de origem. E tudo começou a desandar. Chegando em casa, a gente deu entrada nos papéis para o casamento. Mas tinha um prazo legal a ser cumprido. Nesse prazo ela começou a me pressionar mesmo que houvesse sexo antes do casamento. E como meus pais não eram da igreja, meu pai e minha madrasta, ela falava para o meu pai que eu estava fugindo e que não era certo. Eu procurei o meu presidente de ramo, falei sobre isso, falei que estava me sentindo pressionado, falei que estava cada vez mais difícil para mim. Resultado, eu não resisti à pressão e acabei cedendo. Quando isso aconteceu, parece que o mundo caiu na minha cabeça. Ela foi a primeira pessoa a denunciar. Eu passei por um período probatório, e como esse erro estava dentro da minha cabeça, estava aqui. Não foi uma coisa que eu quis, não foi uma coisa que eu planejei, mas aconteceu. Eu me senti muito mal, e entrei numa depressão profunda. Tá? Não conseguia mais resolver os problemas, ficar bem comigo mesmo. E acabei saindo de casa, indo morar em outro estado. Passei por internações com problemas de depressão muito sério. E eu não conseguia me perdoar. Eu achava que o erro era meu, e isso me trouxe muita dor, muito sofrimento, e quase me levou à morte. Com o tempo, eu acabei trabalhando numa casa de recuperação evangélica, que é o trabalho que eu tinha naquele momento, e um missionário lá, ele me ajudou nesse momento. Ele pegou a Bíblia, ele sentou e ele conversou comigo. E uma das coisas que ele disse foi uma escritura: ainda que seus pecados sejam como carmesim, eles se tornarão vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã.
E isso me marcou muito. Daí eu comecei a retomada, voltei para a igreja, tive que cumprir todo esse período de probatório e retomei a igreja, voltei. Eu não fui desassociado, tá? Mas eu passei muito período sem poder participar do sacramento, sem poder mesmo fazer uma oração na igreja. E quando eu voltei, logo eu fui chamado para diversos cargos e tive novas oportunidades. Uma coisa que eu não contei aqui, mas que teve um impacto sobre mim, foi quando tem um rapaz que eu quase considero como um irmão. Ele chegou a morar em casa, porque a mãe dele, ele frequentava a igreja, mas ele era homossexual. E ele lutou muito contra isso. Eu acompanhei essa luta. Ele lutava, ele tentou ter namorada, ele tentou servir como missionário, mas ele não conseguia. E ele não conseguiu, seguiu um outro caminho. E daí ele sofreu muito. Foi muito perseguido na igreja, e eu também fui perseguido, porque de certa forma eu apoiava ele. E na minha cabeça isso não podia estar certo. Mas, por outro lado, a igreja dizia que estava errado, que era erro dele, e eu aceitei, mas nunca realmente aceitei. Isso estava lá dentro da minha cabeça. Após a missão, algum tempo depois, eu acabei indo parar na universidade. Foi aprovado numa universidade federal, e lá eu tive contato com outras ideias e que me fizeram questionar cada vez mais sobre a veracidade da igreja, sobre muitas coisas. Até que eu entrei em crise comigo mesmo. No entanto, eu resolvi ficar do lado da igreja. Tá? Eu continuei frequentando a igreja, eu continuei sendo líder. Outra coisa que me pesou muito foi a questão do casamento. A igreja espera que você se case. A igreja... Às vezes eu chegava na igreja e as pessoas nem falavam bom dia. Falavam, você vai se casar quando? E isso virou uma pressão que também entrou dentro da minha cabeça. Eu não me sentia feliz. Eu sentia que somente o casamento no templo, pois é onde que as pessoas que são membros da igreja se casam, ia me fazer feliz. E tive buscas e buscas e buscas. Tive algumas namoradas. No entanto, sempre alguma coisa não dava certo. Até o momento que eu gostei muito de uma pessoa que era firme na igreja. E essa pessoa também houve uma situação que eu poderia ter ficado com essa pessoa, até mesmo antes do casamento. Mas eu não quis. Eu fugi dessa situação porque eu senti o perigo e resolvi fugir disso, resistir. Algum tempo depois esse namoro acabou por uma série de situações e eu me senti acabado, derrotado, porque eu gostava muito dela. E nesse momento eu frequentava o templo. O templo é uma coisa que exige muito da gente. Então todas as coisas foram acontecendo. Eu tinha algumas dúvidas ali na minha cabeça. Algum tempo depois, eu me casei com uma pessoa que era membro da igreja. Não me casei no templo. Essa pessoa tinha transtorno de bipolaridade. Foi um casamento muito rápido, assim, eu acho, por essa pressa, por esse desespero. Uma pessoa que eu tinha conhecido na internet, num site de relacionamento, ligado à igreja. E
acabei me casando muito rápido e essa pessoa tinha transtorno de bipolaridade. Eu estava na universidade nesse período. Logo depois, ela aceitou que eu continuasse na universidade, voltasse para casa final de semana. Mas logo após esse período, que a gente já estava casado, ela não aceitou mais. Ela falou que sentia que não tinha um marido e que eu deveria ser obediente ao profeta, a família em primeiro lugar. E ela me pressionou muito para que eu saísse da universidade, o que para mim era impensável, porque eu lutei muito para estar naquele espaço e eu amava. E eu não era uma pessoa que fazia as coisas erradas. Ela tinha muito ciúme, às vezes ligava, xingava as minhas amigas de curso, e eu não era assim. Eu era uma pessoa calma, respeitava minhas amigas, era realmente amizade, e foi muito difícil ter que abandonar tudo, mas eu tive que fazer. Em nome da família, em nome do que era esperado, eu abandonei tudo e saí da universidade. Meu casamento foi algo terrível, durou alguns meses. Fui expulso de casa algumas vezes. Eu acabei sofrendo porque a minha mente não estava legal, porque horas eu era muito bem tratado, ela ia na firma me buscar, horas me expulsava. E isso tudo foi mexendo com a minha cabeça, até um tempo que a minha madrasta estava muito mal, doente, e eu estava em férias, e eu falei que precisava acompanhar a minha madrasta nesse período. E ela falou que não. Eu falei que eu iria, porque isso era importante. E fui. Ela fez da minha vida um inferno. E as coisas foram acontecendo, até que houve a história da traição, que ela supostamente teria se envolvido com uma outra pessoa, e ela jogou isso na minha cara. Eu morri por dentro, a minha vida acabou. Eu não vou ser sincero, eu não era apaixonado por ela, mas padrão de casamento, padrão do que eu esperava, me casando com alguém que era da igreja, era algo muito, muito diferente. E aceitar a separação foi a coisa mais terrível que aconteceu para mim. Eu não queria aceitar, mas eu tive que perceber que eu só poderia ter uma vida minimamente saudável se eu me separasse. Me separei, tive que recomeçar do zero. Teve um período que eu só não fiquei desabrigado pela ajuda de uma amiga, inclusive também era membro da igreja, tá? E recomecei praticamente do zero. Fiquei muito tempo desempregado, acabei não ficando na cidade que ela vivia. E eu me lembro que uma das coisas que eram tristes para mim, que nessa cidade onde ela vivia, a gente ia na igreja e tudo, tinha muita discussão na igreja, tinha mesmo fofocas, tinha problemas. Eu me lembro que alguém que era casado com uma pessoa da igreja, separou e depois casou com uma outra pessoa e levou essa pessoa para a igreja, e as pessoas falavam que não podia, que estava errado, e deu até uma briga que chamaram polícia dentro da igreja. Toda vez que a gente tinha reunião de mestre familiar, era mais alguma coisa que as pessoas contavam mais fofoca ou coisa parecida. E isso não combinava com as coisas que eu acreditava da igreja. Mas mesmo assim, isso era um problema das pessoas, não era um problema da igreja. Na minha mente, isso era um problema das pessoas. Então, continuei firme. Passei por um caminho muito difícil, até que novamente eu voltei para a universidade,
já numa outra universidade. Nessa altura eu já tinha mais que 30 anos de idade, tá? Então, muita coisa tinha acontecido. E conheci minha atual esposa, que é uma pessoa que realmente eu amo muito. E ela era filha de uma membro da igreja, mas ela não era membro da igreja. E a gente deu tanto certo. Só que eu ainda era casado, oficialmente casado. E quando eu percebi que eu poderia perder o relacionamento com ela se eu não tomasse uma decisão ali, eu comecei a pensar o que fazer. A primeira coisa que eu fiz foi correr atrás da minha separação. Dei entrada e é claro, tem um período que a gente precisa esperar, e nesse período eu acabei resolvendo ir viver junto com a minha atual esposa, o que até hoje eu sou realmente grato. Claro, não é? Nesse tempo eu tive que ficar bem quietinho na igreja, não sofri processo, mas acabei tendo que ficar lá bem quieto, não participava mais de nada, mas eu continuava frequentando e levava a minha esposa na igreja. Ela nunca aceitou, ela nunca quis ser membro da igreja, mas eu continuava firme. O mais rápido possível, assim que a separação saiu, me casei, primeiro no civil, depois também no religioso. Nos casamos na igreja, o que a gente chama de capela. Tá? E continuei firme, continuei me esforçando com os meus cargos na igreja, com os meus afazeres. E nesse momento eu não duvidava, realmente eu não duvidava. O que eu mais queria era que minha esposa também fosse membro da igreja. E eu estava cada vez mais dentro de tudo aquilo. Uma série de coisas foram acontecendo, como mudança, acabei me mudando de cidade, acabei mais de uma vez, tá? E acabei indo morar na região de Campinas, em São Paulo, onde eu já tinha morado anteriormente. E depois de um certo tempo, eu já era formado, eu sou professor da rede estadual, então eu trabalhava como professor. E, além disso, eu também tinha vários cargos na igreja e estava na universidade mais uma vez, fazendo uma outra graduação, também numa universidade federal. De repente eu me vi com 3 funções dentro da igreja, muito pressionado, o tempo todo pressionado. Isso me sufocava. Às vezes eu passava mal dentro da igreja, pegava meu carro e ia para casa. E eu não conseguia ficar lá dentro. Ainda não entendia muito porquê tudo isso estava acontecendo, mas começou a acontecer. Eu me esforçava cada vez mais para cumprir minhas funções e estar firme na igreja, mas cada vez eu passava mais mal, cada vez isso me fazia mal. E aí a virada aconteceu quando uma pessoa que sempre me incentivou na igreja, uma pessoa firme, muito fiel, saiu e me mandou algum material e falou assim: olha, se você quiser, você lê. Se você quiser, você não precisa ler esse material, mas leia somente se você quiser. Como era uma pessoa que eu tinha muito respeito e sempre me incentivou muito na igreja, eu resolvi ler, até para entender por que essa pessoa tinha saído da igreja. E daí começou o caminho de saída. Eu comecei a perceber como tanto as coisas do passado da igreja eram coisas que eram escondidas, literalmente escondidas. Como a igreja, de certa forma, para se manter
como uma igreja verdadeira, a única verdadeira, esse é o detalhe, ela escondia muita coisa. Ela não só escondia, como ela criou um mundo paralelo, uma verdade paralela. Também as coisas estavam acontecendo na atualidade. Desvio econômico, não é? A igreja teve processos nos Estados Unidos, entre diversas outras coisas. E aí foi o choque. Eu percebi que eu não poderia estar lutando para estar no templo sempre, que eu não poderia estar lutando para me esforçar tanto, se aquilo já não fazia mais sentido para mim. Eu entrei numa crise profunda, afinal das contas. Eu tinha vivido a minha vida desde 15 anos na igreja. Tudo aquilo fazia sentido para mim. Eu cheguei a me questionar se realmente eu saía ou se eu ficaria escondido atrás de uma mentira que eu não acreditava mais. E isso tudo no meio da pandemia. Eu fiquei realmente doente, eu caí de cama, eu fiquei mal, tomando a decisão do que eu iria fazer. Decidi sair. Por muito tempo fiquei sem frequentar igreja nenhuma. E hoje eu ainda frequento uma igreja, muito pouco, mas eu frequento. Tento manter a minha fé, tá? E foi algo muito difícil. E hoje, cada vez que eu estudo algo sobre a igreja, e desculpo todas as falhas, todos os erros, todas as mentiras, que não só manipulavam os membros no passado, mas como hoje manipulam seus membros, me sinto mal. Sei que não é o lugar que eu quero voltar. Decidi que não quero voltar para a igreja. Não procuro. Eu tenho vários amigos na igreja, porque minha vida toda foi na igreja. Eu não converso com esses meus amigos, não tento influenciá-los. Por quê? Porque eu já vivi isso. Eu não gostava que ninguém me influenciasse. Eu não estava aberto para ouvir. E por isso eu espero que as pessoas encontrem seu próprio caminho. Não vai ser eu que vou lá e vou dizer, acorda. Nem vou ser eu que vou mandar esse material para essas pessoas, ou as pesquisas que eu tenho feito. De forma alguma, eu não acho que realmente vale a pena isso, tá? Mas preciso aqui também deixar o meu depoimento. É um depoimento simples. É algo que realmente vem do coração. Não sou uma pessoa perfeita, muito distante disso, tá? Não sou o dono da verdade. No entanto, eu precisava falar. Precisava falar para as pessoas que nem conhecem a igreja. Tenham cuidado. Tem uma série de material aí disponível sobre diversos temas, desde poligamia, a traduções erradas, a diversas outras coisas que a igreja fez ao longo da história. Vocês vão conhecer isso, não vou ser eu que vou dizer isso para vocês, etc. Vocês podem pesquisar sobre isso, mas sempre tenham duas fontes. A igreja sempre usa um caminho que é esconder, ocultar e não dizer a verdade. E te convence que isso é certo. Então tenham muito cuidado com isso, tá? Aqui também eu não quero dizer que a igreja é errada de tudo. Ela foi muito importante. Inclusive aí na minha adolescência, no momento que eu estava perdido, me ensinou muita coisa boa, mas eu não consigo estar lá. Não consigo estar numa igreja que cobra tanto, cobra que você esteja no templo, que você siga uma vida que, na verdade, a igreja não representa isso. E é o que eu tenho para dizer, e é isso.
Até a próxima.